Olá, boa noite. Você que vai assistir depois, bom dia, boa tarde. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a essa live muito esclarecedora, muito fortalecedora, muito norteadora. Sei que o Senhor vai fazer grandes coisas aqui, sei que o Espírito Santo vai trazer muitas informações e revelações ao seu coração. Louvado seja o nome do Senhor, porque você chegou até aqui, você venceu em mais um dia, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele separou esse tempo para que você seja instruída, principalmente você que está passando, né? Você que está passando por um momento de guerra, um momento de crise, um momento de não saber o que fazer, um momento de olhar ao redor e se sentir sem forças e sem estratégias, se sentindo cansada, se sentindo cansado, se sentindo esgotado. Que o Senhor, Ele te dê clareza nessa noite, que te dê clareza nessa live e que o Senhor traga para você tudo aquilo que você tem pedido em oração, tudo aquilo que você tem clamado ao Senhor, dizendo: Pai, eu não aguento mais essa situação. Eu preciso, eu necessito de uma direção. Certamente você vai ter aqui nessa live. A paz do Senhor Jesus para todos que estão aqui. Olha, quem é save já tá botando a tulipinha. Nós estamos com as inscrições abertas para a próxima turma de discipulado de mulheres e por tempo limitado, porque nós já estamos começando uma jornada incrível, tempo de Rutes e Noemis, um tempo onde o Senhor Ele está direcionando a conexões certas. Muitas vezes o teu propósito não está avançando, a tua vida não está fluindo, frutificando, porque você está em relacionamentos ou em circunstâncias, situações aonde as suas conexões estão erradas, estão contaminadas, estão debaixo de engano e aí estão debaixo de um esgotamento. Muito bem, deixa eu dar um beijinho, um cheiro, um abraço aqui nas mulheres da comunidade e você que ainda não faz parte desse lugar de acolhimento, desse lugar de graça, de descanso e direção aos pés de Jesus, como Maria, você pode acessar esse tempo diferente na sua vida de crescimento e maturidade. Vamos lá, Carlinha, save. Karina, é save. Claudinha, com certeza é save, super save, né? Tem as meninas super poderosas, nós temos as meninas super saves. As mulheres super saves. A Tati também, super save. Deixa eu ver quem mais aqui. A Zilá, tudo bom, minha querida? A Rosana, muito save também. Queridas. F na palavra também. Vamos lá, quem mais? Pati, Camila, quero ser save um dia. Essa é a oportunidade, Camila, de andar com mulheres que estão caminhando no propósito para suas vidas. Pati, eu sou save. Uhul! Que linda! Glória a Deus, é muito bom, né? Ilza, tudo bom, Ilza? Muito bem! Glória a Deus. Ive, glória a Deus. Raquel, isso, glória a Deus. Sejam bem-vindos. Todos que têm fome e sede da palavra de Deus, todos que têm fome e sede da presença de Deus. Minhas queridas, eu quero começar, e queridos, né? Agora tem muitos homens também acessando o perfil aqui, e eu fico grata, fico feliz, né? Porque o Senhor tem direcionado os maridos para direcionar as esposas. E isso é incrível, isso é um movimento do céu. Isso não tem nada a ver com o vaso, nem com o semeador. Isso tem a ver com a semente. Isso tem a ver com a revelação que o Senhor tem trazido. Eu quero começar essa live
já na ministração, no conteúdo, porque o tempo urge, Jesus está voltando, há um plano de Deus para a sua vida. Várias pessoas hoje fecharam os olhos na face da terra e não vão acordar amanhã de manhã. Várias pessoas que não conhecem o Senhor, várias pessoas que conhecem o Senhor, mas não vivem uma vida abundante, uma vida transbordante. Então eu quero dedicar esse tempo aqui para trazer para você e para todas as pessoas que vão estar acessando posteriormente essa live, trazer elucidações assim muito específicas da parte do Senhor, porque o Senhor queimou muito meu coração para trazer esse entendimento, para trazer um apontamento para esse tempo. Não é por acaso que o Senhor está levantando, não é por acaso que o Senhor está falando sobre igreja. Tenha discernimento acerca das estratégias, das táticas de esgotamento do diabo, de Satanás. E não importa se você acredita que existe um demônio, um Satanás, um diabo ou não. Ele não vai deixar de agir, de existir, de operar, de enganar as nações, de dar o cálice do engano dele para as pessoas porque elas não acreditam. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ela penetra nas profundezas da alma e do espírito, das juntas e medulas, e faz separação daquilo que é a carne, aquilo que é da alma, aquilo que é das emoções, aquilo que é da psique, aquilo que é espiritual. E a palavra de Deus diz assim, nas palavras de Jesus: as minhas palavras são espírito e vida. Então a palavra do Senhor, simplesmente lida, simplesmente se eu pegar a Bíblia aqui e começar a ler para você um versículo, essa palavra, é esta palavra que é espírito e vida. É essa palavra que vai produzir salvação, cura, libertação, revelação. Vai produzir um direcionamento muito específico para a sua vida e vai te dar clareza. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, que vai dar a direção do próximo passo. Você vê que a lâmpada, ela só ilumina o próximo passo, ela não é um refletor. Ela ilumina o próximo passo e isso traz um senso de dependência enorme, profundo, incrível do nosso Pai, do nosso Abba Pai. Eu quero orar com você porque essa live é uma live muito espiritual e eu vou compartilhar com vocês alguns apontamentos, alguns direcionamentos e alguns esgotamentos. Vou compartilhar com vocês algumas experiências minhas com o mundo espiritual e que são muito reais, embasados na palavra, para que você entenda que você não está sozinha, você não está sozinho. Há uma liberação da parte do céu de direcionamentos, de visão, de sonhos, de clareza, de revelação da parte do Senhor para os seus filhos e filhas, para os seus servos e servas nesse tempo. E muitas vezes o inimigo, ele quer embaçar os teus olhos, ele quer tampar os seus ouvidos, ele quer confundir, gerar confusão na sua mente, fazendo você questionar, fazendo você duvidar daquilo que os teus próprios olhos estão vendo, daquilo que o Senhor está te entregando, mostrando na palavra, dando direção, confirmando. Você já passou por isso? De ter várias vezes dúvidas, de ter várias vezes momentos onde você tinha toda a certeza de que aquilo vinha da parte do Senhor, mas em um outro momento apareciam questionamentos por causa de vozes, por causa de circunstâncias que se impunham contra aquilo que o Senhor colocou no seu coração, colocou no seu intelecto, coisas que o Senhor te prometeu. Existem algumas, eu vou dar alguns exemplos muito práticos aqui, e essa live é uma live muito espiritual. Muito espiritual, muito espiritual, muito espiritual. Então, se você quer ser uma mulher que levanta outras mulheres, você pode enviar essa live
E você também pode pegar nos 3 pontinhos aí embaixo e pode pegar o link dessa live e colocar nos seus grupos de WhatsApp, colocar nos seus grupos de Telegram, aqueles que é permitido, claro, tá bom? Para você poder ser um canal, uma ferramenta da parte do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. O Espírito Santo está aqui. O Senhor é vivo. O Senhor, ele se move, ele se manifesta, né? O Senhor, ele traz, ele ajunta, ele marca encontros com as suas filhas e filhos. O Senhor, ele provê momentos como esse para trazer clareza, para trazer insights, para destravar, desbloquear, para trazer muitas vezes a coragem para tomar um passo, para tomar decisões específicas. É nos momentos mais simples, nos acontecimentos mais ordinários do nosso dia que nós tomamos decisões que mudam toda a nossa vida. Então eu quero orar com você nessa hora, em nome de Jesus. Feche seus olhos e abre seu coração. Pai Santo, no nome de Jesus, eu entendo, Senhor, o que o Senhor quer fazer nesse tempo. Ó Senhor Deus, Pai querido, o Senhor é o nosso dono, o dono da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, das nossas emoções, pensamentos, do nosso espírito, mas sabemos, Senhor Deus, que temos uma carne que milita contra os intentos do espírito, uma carne que é facilmente levada, Senhor, pelos instintos, Senhor, pela necessidade de sobreviver, Senhor Deus, pelos desejos, pela cobiça dos olhos, Senhor, pelo que se ouve, por aquilo, Senhor Deus, que é atraente para a carne ela corre atrás. E nós queremos nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, santificar todas as vias de alimentação da carne. Nós queremos, Senhor Deus, nós sabemos que a carne não pode agradar o Senhor, mas nós queremos blindar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, os nossos sentidos. Nós queremos blindar e colocar agora em nome de Jesus e profeticamente um filtro espiritual. Em nome de Jesus de Nazaré, que toda palavra ministrada aqui seja totalmente, Pai, purificada, passada pelo fogo do Senhor, que chegue aos corações, que chegue às mentes, Senhor Deus, da forma que apraz ao Senhor, no nome precioso de Jesus. No nome precioso de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu repreendo em nome de Jesus toda malignidade, toda investida de Satanás, de engano, de distorção, de medo, todo espírito de medo. Sai agora, bate em retirada em nome de Jesus. Todo espírito de distorção da palavra de Deus, bata em retirada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu profetizo que essa palavra vai cumprir o que apraz ao Senhor, porque ela sai da boca do Senhor para os nossos corações, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém comigo? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui se eu ligo aqui um pouquinho o ring light. Então, ficou um pouquinho escuro agora, né? Vamos lá. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6 e em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3 vai trazer para nós algo que a maioria de nós já sabe, né? Que há um tempo para todas as coisas, né? Há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E a gente sabe, né, que há um tempo de estar trabalhando e um tempo de descansar. Nós sabemos que há um tempo de rir, um tempo de chorar. Nós sabemos que há um tempo muito específico de coser, costurar, mas há um tempo de rasgar. Há um tempo de ajuntar pedras, há um tempo de espalhar pedras. Tempo de abraçar, tempo de cessar de abraçar. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer para nós que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Todo propósito debaixo do céu, ele é estabelecido por um tempo no qual obedece os comandos e os planos
de quem rege a coisa toda, o dono das almas, o dono da vida, o Senhor soberano. Ele não perde o controle em nenhum momento. Mas sabe qual é muitas vezes o nosso problema? É que nós estamos muitas vezes pedindo aquilo que nós já temos a posse e nós não sabemos, porque o inimigo ele confunde. Você vê que a mulher do fluxo de sangue, ela foi lá, a fé dela era tão incrível, a fé dela era tão profunda, que ela foi lá e ela pegou o milagre, ela tocou na veste de Jesus, na orla dos seus vestidos, ela pegou, ela capturou o milagre, ela não roubou o milagre, ela capturou o milagre, porque ela pensou assim, se tão somente eu tocar, Jesus é a fonte, se eu tão somente tocar, serei curada. Então a fé dela era nesse nível. Tem muita gente que perde a visão do depósito que nós já temos, de tudo que Jesus conquistou na cruz por nós, de tudo aquilo que já nos foi dado porque somos filhas e filhos. E ficamos como o filho que ficou em casa, daquela parábola do filho pródigo. O filho que ficou em casa ficou chateado porque o pai, no retorno do filho pródigo, matou um cordeiro, fez um churrasco, fez uma festa, uma celebração, porque aquele filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aquele filho que ficou em casa, ele reclamou, ele ficou chateado. Por quê? Porque ele não tinha visão de filho, ele tinha visão de um escravo, ele tinha visão de um órfão, ele tinha todas as concessões, todas as permissões, todos os depósitos, ele tinha tudo, mas ele não pegava nada. E o pai fala para ele, por que você tá chateado? E ele fala, poxa, eu tô aqui o tempo inteiro te servindo, tô com o Senhor o tempo inteiro, e o Senhor nunca matou um cordeiro para mim, para eu chamar os meus amigos, fazer uma festa. E o pai fala o quê para aquele filho? Mas você tem tudo, tudo que é meu é teu. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, se você não quisesse ter feito isso, é claro que eu teria feito, era só você pegar, porque você está aqui comigo, você está do meu lado. Muitas de nós estamos com a visão embaçada, com o coração aprisionado, uma mentalidade restrita, por causa de não ter revelação de quem nós somos em Deus, e aquelas que têm revelação, mas que se perderam no meio do caminho por causa do esgotamento. Elas sabem que para todas as coisas há um propósito debaixo do céu. Mas, muitas vezes, quando o tempo está se arrastando, quando muitas vezes nós dependemos de outras circunstâncias para avançar naquilo que Deus já nos deu, é fato que muitas mulheres estão cegas para aquilo que o Senhor tem chamado elas para fazer. Muitas mulheres estão cegas por conexões que desviam o coração delas para uma distração, um esgotamento de uma energia que era para ela usar naquilo que Deus mandou ela fazer, que era para ela se entregar naquilo que o Espírito Santo ordenou, que o Espírito Santo mandou, que o Espírito Santo mostrou, direcionou para esse tempo, mas ela está caindo nas ciladas de Satanás, se deixando envolver por picuinhas, por enganos, por mentiras. E nós vamos ver aqui alguns exemplos. É fato que há um tempo específico para cada uma de nós. A grande questão é que nós não sabemos muitas vezes discernir. A grande questão, minhas amadas irmãs, preciosas do Senhor, beloveds, filhas amadas de um Pai gracioso, poderoso, soberano, amoroso, que me escolheu, que te escolheu para esse tempo. Queridas, nós não sabemos muitas vezes discernir. Há uma unção nessa live, eu sinto. Você sente essa unção? Eu sinto uma unção muito graciosa, uma unção muito específica. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, é como se o Senhor estivesse dizendo assim, eu quero trazer revelação, eu quero descortinar a visão das minhas filhas.
Eu quero deixar o coração das minhas filhas liberado essa noite. Ou em que período do dia você vai estar assistindo essa ministração? Ou em que momento da sua vida você vai estar sendo rasgada por dentro para a revelação do Senhor transbordar no teu entendimento, subir no teu entendimento com muita clareza, como uma palavra rema, uma palavra revelada de muitas coisas. Que você só tinha o logos, só tinha a palavra escrita, a palavra dita, a palavra conhecida no seu intelecto. Mas a palavra conhecida, a palavra dita, ela é importante porque ela é informativa. Ela traz conhecimento, mas a palavra rema traz direção, traz sentido, traz contentamento, traz propósito, traz assertividade, certezas. Você consegue se lançar sem medo. Mas, queridas, tem algo muito específico que a gente precisa atentar. Muitas mulheres estão perdidas, infelizes, extremamente infelizes, porque não conhecem o Espírito Santo. Não conhecem, nunca foram batizadas com o Espírito Santo. Perdem tempo tentando resolver questões espirituais de formas naturais. Perdem tempo tentando explicar alguma coisa, tentando provar alguma coisa, tentando se posicionar de uma maneira que o Senhor não pediu. Que o Senhor muitas vezes pediu silêncio, pediu recolhimento. Tem posturas de silêncio que falam mais do que se você desse uma palestra. Que são mais assertivas, que são mais convincentes, que são mais eficazes no mundo espiritual. E regado de obediência, uma atitude direcionada e revelada pelo Senhor, ela não precisa que você tenha a chancela ou tenha a concordância das pessoas que te cercam. Porque elas estão regadas de uma unção que vem da tua obediência, da tua submissão àquilo que o Senhor colocou no teu coração. Aquilo, não que Ele te disse de uma forma que não está embasada na palavra, um devaneio, um sonho, uma visão. Cuidado, se não tiver na palavra, querida, faça o teste, pede confirmação, leia a Bíblia, coloca a tua mente sobre o escrutínio da palavra. Mas é fato que nesse tempo o inimigo ele tem usado táticas de esgotamento do teu coração, da tua mente, do teu corpo físico, do teu tempo, para arrancar de você a tua força, a tua energia, a tua alegria, a tua esperança. E aí, quando arranca tudo isso, arranca também a tua consagração, porque você começa a ficar desmotivada de ir para o lugar secreto, você começa a ficar para baixo, você começa a não ter o vislumbre do mundo espiritual e você não consegue enxergar adiante. Você não consegue viver pela fé. Você não consegue avançar crendo. E sabe, minhas amadas, a coisa mais incrível disso tudo é que nós temos a palavra de Deus. Nós temos uma live como essa. Nós temos os louvores. Nós temos o Espírito Santo dizendo, filha minha, filho meu, vem pra cá, vem pros meus braços, eu quero falar contigo. Eu quero ter um particular contigo. E na maioria das vezes, você está rolando feed, você está procurando em literaturas aquilo que só a palavra de Deus pode dar pra você. Aquilo que Jesus falou, as minhas palavras são espírito e vida. São as minhas palavras. Não é a palavra de alguém que leu a minha palavra e está colocando aqui as impressões dele sobre a minha palavra. É a minha palavra. É espírito e vida. Querida, querido, em nome de Jesus, deixa eu te contar uma verdade poderosa que vai fazer você cair para trás. Você só precisa da Bíblia. Chamem-me de fanática. Chamem-me de retrógrada. Chamem-me do que quiser. De uma coisa eu sei. Jesus é suficiente.
Ele disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então, por que, minhas amadas? Por que, meus amados? Essa busca incessante por tanta informação, se tudo na nossa vida é espiritual. E eu creio, eu vou dizer aqui para vocês uma revelação que o Espírito Santo tem me dado. É uma revelação profunda e simples ao mesmo tempo. Porque na virada do ano o Espírito Santo falou comigo, filha, sabe o que eu quero de você este ano? Eu quero que tu sejas simples e profunda, como meu filho Jesus. Simples e profunda. E sabe o que é a maior verdade que existe? É que tudo na nossa vida é espiritual. Tudo tem um propósito. E tudo é espiritual, porque nós somos seres espirituais. Nós não somos esse corpo. Eu não sou a pastora Dani, a Daniele Fraguito. Ela não é esse cabelo, esse rosto, essa roupa, esses braços, essa altura, esse peso. Se eu estiver um pouco acima, um pouco abaixo do peso, isso não me define, porque eu não sou isso. Eu não sou este corpo. Nós somos um espírito que possui uma alma e habita num corpo. As pessoas estão sem norte, sem direção, porque elas estão invertendo esta ordem. E quando se inverte esta ordem, sabe o que acontece? Você não consegue aceitar. E você não consegue perceber que há um tempo determinado para todas as coisas. E você fica esgotada, se esgotando naquilo que não é pão. Se esgotando naquilo que o Espírito Santo não tem para você, porque você não sabe discernir o seu tempo. Você não sabe discernir as suas conexões. Você está dando ouvidos às vozes erradas. Você está sendo pautada pelo direcionamento que alguém está fazendo assim no seu rosto, na sua visão, a partir das suas próprias dores. E não sobre o que o Espírito Santo tem para você. Haja visto tipos de amizade, tipos de discipulado, tipos de vínculos empregatícios, tipos de casamentos, de lambeção de ferida. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela tem um propósito na nossa vida. Ela sai da boca de Deus direto para o nosso coração. E ela cumpre o que apraz aos propósitos e os planos dele, não aos nossos. Não é sobre o que as pessoas acreditam sobre nós, ou sobre o que nós dizemos, ou fazemos, ou quem somos. É sobre o quanto nós cremos em quem ele é, no que ele nos diz, no que ele direciona, em quem ele está dizendo que nós devemos ser e nos posicionar nesse tempo. Só que se você não tiver mentalidade transformada, se você não tiver uma visão apurada, calibrada, ajustada pelo Espírito Santo, nos parâmetros, no foco de Jesus, você vai ser distraída e você vai ser desgastada. Você vai ser esgotada. Sabe por quê? Vai comigo em Efésios capítulo 6. A palavra do Senhor, ela traz para nós uma visão muito clara acerca da verdade bíblica. Só que é muito específico da parte do diabo também e próprio dele para esse tempo. Trazer engano, oferecer o cálice do engano para quem queira tomar. Porque a palavra de Deus está aí disponível em praticamente milhões de dialetos, de línguas, né, cheio de possibilidades. Está na palma da mão do teu celular para onde você vai. Ela pode ser vista, ela pode ser lida, ela pode ser ouvida, aonde quer que você esteja. E olha o que a palavra santa do Eterno, olha o que o Senhor, o Espírito Santo diz para nós nesse tempo. Efésios capítulo 6, versículo 10 vai dizer assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos. Quem reveste? Sou eu que te visto? É o teu marido que te veste? É o teu pastor que te veste? É a tua pastora que te veste? É a tua melhor amiga que te veste? São os teus filhos que te vestem? Quem reveste a você? Revesti-vos.
revistam-se vocês de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Versículo 12, perdão. A nossa luta não é contra sangue ou carne, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Que dia mau é esse? O dia em que o inimigo te esgota. O dia em que as circunstâncias planejadas por ele, colocadas por ele na tua frente, pedras na tua frente, para você tropeçar, situações para te desgastar, situações para te enfraquecer, situações para te birimbolar a tua cabeça, para colocar em dúvida aquilo que o Senhor te disse, aquilo que o Senhor te entregou, aquilo que o Senhor te direcionou, porque ele não muda. Ele é santo, ele não mente, ele não volta atrás, ele faz aquilo, ele cumpre aquilo que ele prometeu. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, aleluia. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Romanos 11, no final do capítulo 11, o apóstolo Paulo ele vai trazer uma exaltação ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem deu a ele primeiro para que lhe seja glória, pois, a ele eternamente. Amém. Uau! Queridas, se essa palavra aqui não traz para você a justa medida de revelação que você precisa, primeiro, para ficar antenada de que tudo na tua vida é espiritual e existe uma guerra para impedir que você veja aquilo que o Senhor quer te mostrar, os direcionamentos que Ele quer te dar, as conexões certas que Ele quer que você faça, os posicionamentos ajustados com o propósito que Ele tem para você. Se essa palavra não traz para você pelo menos um sinal amarelo de peraí, tem alguma coisa estranha. Eu estou muito cansado, eu estou muito desgastado, eu já vou falar para você já as áreas que o inimigo ele te desgasta, que o inimigo ele te esgota. Mas primeiro eu quero que você entenda que tudo tem um propósito. Primeiro eu quero que você entenda que o Senhor te escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. E o Senhor não erra nas suas escolhas e Ele não volta atrás nas suas escolhas. Ele escolheu você. E Ele disse, ela é minha, Ele é meu. E acabou. Se eles não estão entendendo, eu vou permitir algumas circunstâncias, algumas situações, para que eles acordem. Eu vou ativar a minha filha lá para fazer uma live. Você entende? Essa palavra queimou no meu coração ontem. E eu falei, eu preciso comunicar isso. Eu preciso compartilhar o que o Senhor está apontando. Entenda que o Senhor fala assim, olha, a nossa luta não é contra pessoas, nem contra uma situação desse tempo. É contra principados e potestades, é contra espíritos malignos que militam contra nós. Então, existe um mundo das trevas. Hoje as pessoas estão descredibilizando a existência do diabo. Sabe por quê? Porque fica mais fácil de enganar. Se você não acreditar que ele existe, ele fica mais fácil de se apresentar a você. Se você não conhece o inimigo, você não consegue vislumbrar, perceber as suas estratégias. Então você não consegue se preparar, você não consegue se defender, você não consegue se posicionar, você não consegue se treinar as suas habilidades para você se guardar, para você ficar vigilante. Se você acha que aquilo não existe, para que você vai se preparar para um combate? É exatamente isso que ele quer. Ele quer que você fique permanentemente de guarda baixa.
Guarda baixa no teu casamento, guarda baixa no teu chamado, guarda baixa nos teus relacionamentos, guarda baixa no seu autocuidado. E eu vou dizer para você, existem ciladas de Satanás e você precisa se revestir de toda a armadura de Deus. E a parte mais importante, que a gente nunca fala da armadura de Deus. As pessoas falam de 6 partes da armadura de Deus. Ó, cinturão da verdade, couraça da justiça, calçar os pés das sandálias da preparação do evangelho da paz, embraçar o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno, capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para aqui a armadura de Deus? Não. Diga bem alto comigo, não para aqui. Orando com toda súplica, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando. Então tem a oração com súplica e vigilância. Posicionamento de vigilância. Não adianta nada você vestir uma armadura e deitar para dormir. Não adianta nada você se armar, você tá aqui nessa live, você perceber as estratégias do inimigo, você se vestir, você se calçar, você se equipar, você treinar habilidades para usar a espada, para usar o escudo. Se você não se posicionar, se você não potencializar essa armadura, aleluia, com oração, súplica, sempre diante do Senhor e com posicionamento de vigilância perseverante, que é o que o Senhor traz para nós, aleluia. Vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Para que seja feito o quê? Para que seja dada ao abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Queridas, qual é o maior objetivo do inferno? É calar você. E vou te dizer, você cala quando você esgota. Você se cala quando você perde as forças, não é? Quando você olha para as situações e você diz assim, não adianta mais. Isso aqui não tem mais jeito. Eu quero que você pense nas áreas da sua vida em que você diz, isso aqui não tem mais jeito. Você está esgotada. Você está cansada de falar. Você está cansada de explicar. Você está cansada de se doar. Você está cansada de ministrar. Você está cansada de tentar mostrar. Você está cansada de treinar. Você está cansada de servir. Você está cansada. Quais são as áreas? É o teu casamento? Quais são as áreas? São os seus relacionamentos? É a tua vida profissional? Quais são as suas áreas? Entenda, há uma guerra para te fazer ficar abalada. Porque a palavra do Senhor diz que você precisa resistir no dia mau. E o dia mau é o dia que você desgasta. O dia mau é o dia que você esgota. O dia mau é o dia que você fica órfã. O dia mau é o dia que você perde a visão de Deus para você. Esse é o dia mau. Porque quando você está posicionada no dia mau, você adora. Quando você está com a tua identidade bem firmada, quando você está vigilante, quando você está entendendo os tempos de Deus para sua vida, peraí, deixa eu discernir. É tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. O Senhor tem falado comigo, algo muito específico. Não é tempo disso aqui. Não é tempo de falar algumas coisas. Não é tempo de fazer algumas coisas. E eu tenho sido estritamente obediente ao Espírito Santo. Mas você não imagina o quanto de afronta que eu recebo por estar sendo obediente ao Espírito Santo. Você não foi chamada para dar explicação sobre o que o Espírito Santo te manda fazer. A obediência e a submissão, a sujeição é para com Ele. O ser humano que se vire para aceitar, para entender, para não entender, para arrotar as suas percepções e os seus julgamentos. Perdoa a pastora Dani se a pastora Dani parece agressiva. Ou se eu pareço um pouco insensível. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Jesus, Ele não se incomodou
de obedecer estritamente ao Pai, naquilo que ele estava dentro do propósito dele. Ele não hesitou em dizer não. Ele não hesitou em ficar calado como uma ovelha muda, quando ele podia, com um simples suspiro, invocar miríades e miríades de anjos e acabar com a coisa toda. Sabe, no barco, na tempestade, Jesus nos dá um ensinamento muito incrível. Só pode ter ordem e posicionamento e percepção e discernimento para tomar o posicionamento que Deus quer de você com autoridade se tiver tempestade. É aquela coisa, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Vida mansa nunca fez bom discípulo. Caminho largo nunca fez bom filho de Deus. Nunca fez bom mártir. Facilidade dos tempos sempre vai produzir crentes fracos. A igreja sempre multiplicou na perseguição. Você percebe que no tempo da perseguição, até mesmo se você não vigiar, você desgasta, mas se você estiver vigilante e revestida da armadura de Deus, orando com toda a súplica e com um posicionamento perseverante de vigilância, com as astutas ciladas do diabo, você não fica abalada. Você pode ficar cansada, você pode ficar chateada com algumas coisas, mas você não fica esgotada, você não perde a esperança, você não perde a visão da palavra, você não perde a visão da promessa, você não bate na rocha. Você não faz ideia do como o diabo está me tentando todos os dias para eu bater na rocha. Mas, minhas amadas, não é sobre mim. É sobre o plano que Deus tem na eternidade comigo, com a minha casa, com a igreja que pastoreamos, com vocês aqui da internet, com a comunidade Save, que é a joia rara dos meus olhos. Com as minhas filhas amadas, discípulas queridas, leais de aliança, Rutes, que o Senhor me deu. Minhas amadas. Minhas amadas. Agora eu quero que você venha comigo para Ruth. Ruth é incrível. Ruth é um livro que traz para nós a história de Noemi, lembra, né? Na verdade, lembra não, eu não falei aqui, eu falei na comunidade Save, na nossa live das discípulas, e vou trazer aqui uma informação, não vou poder aprofundar, porque a profundidade é lá dentro da comunidade, né? Coisas que a gente vai revelando assim, e vai falando, até compartilhando a vida, né? Vou compartilhando muito da minha vida lá com as mulheres na comunidade Save, a gente vai caminhando de pertinho, sabe? A gente vai compartilhando experiências, e o testemunho de cada uma vai alimentando a outra, vai alicerçando, vai fortalecendo, e as mulheres vão dizendo assim, eu não tô sozinha. Eu não tô sozinha nisso tudo. Eu tenho uma conexão do céu para minha vida. Né? Isso é muito incrível. Noemi, o livro de Ruth, ele é, na verdade, sobre Noemi. Ruth é uma provisão de Deus para o legado de Noemi. Quem aí estava comigo na sexta-feira, que lembra dessa revelação, bota aí uma tulipinha para a gente poder aqui testificar dessa revelação. Queridas e queridos, Noemi, ela poderia ter se esgotado na terra de Moabe e ela poderia ter perdido o norte. Lembra, Pati? Ela poderia ter perdido o norte. Ela poderia ter morrido amargurada, Mara. Né, Renatinha? Lu, lembra? Isso aí. Glória a Deus. Ela poderia ter morrido na circunstância por causa do esgotamento. Sabe por quê? O que é o esgotamento? Anota para você nunca mais esquecer. O esgotamento, ele vem lentamente, ele não vem de uma vez só. Estou amarga como Noemi. Ninguém fica amarga de uma hora para outra. Não.
A amargura, a raiz de amargura é fruto de uma sentença, de uma fisgada de ofensa que você não abre mão por causa do orgulho, e isso vem repetido e alimentado e retroalimentado e ecoado. E isso vai gerando um posicionamento de vingança, isso vai gerando um posicionamento de manipulação, de controle, isso vai gerando um posicionamento de escassez incrível, aonde se faz de tudo para se obter um mínimo de satisfação, um mínimo de aprovação, um mínimo de uma migalha que cubra um rombo enorme dentro de si. Noemi, ela podia ter se esgotado, porque o esgotamento vem das circunstâncias que vão se repetindo e se arrastando, coisas que não se resolvem. Eu vou dar alguns exemplos para você aqui, e 2 exemplos incríveis. Você vai falar assim, meu Deus, é verdade, como eu nunca percebi isso nessa palavra. O esgotamento traz em si a ideia de reduzir um pouco agora. Reduzir as tuas forças, reduzir o teu ritmo, reduzir a tua visão, reduzir a tua energia, reduzir a tua coragem, reduzir a tua alegria. Um pouco agora, um pouco mais depois. Reduzindo hoje, reduzindo amanhã, de forma que o esgotamento seja quase imperceptível, bem sorrateiro. E você não tenha como se defender, se posicionar, e você não tenha como perceber que aquilo ali é um esgotamento, um investimento maligno, espiritual, e você vai racionalizando e dizendo, não, isso é normal, eu preciso tomar algumas medidas na minha vida, eu preciso reorganizar minha rotina, eu preciso planejar melhor, eu preciso fazer isso, mas você vai permitindo que algumas circunstâncias, elas possam vir se repetir. E eu vou dizer para vocês, o esgotamento, ele vem muito na tua linha de pensamento. Ele vem muito, sabe como? Esse dia mal que Efésios 6,13 fala, que nós lemos aqui, refere-se às táticas de esgotamento de Satanás. O dia mal é aquele dia que você não consegue se posicionar, que você não consegue ver. O esgotamento, ele começa, vamos lá, ele começa no teu corpo físico. Ele começa no teu corpo físico, especialmente em relação ao teu sono, em relação aos desgastes que você tem na sua vida. Se o Senhor abrisse os nossos olhos, a gente ia ver demônios, a gente ia ver espíritos malignos trabalhando, sabe? Para que você atenda, morda a isca de todos os vídeos, de todo o entretenimento que está disponível. Aí você faz assinatura de várias coisas, de Netflix, de Paramount, de Prime, de Look, de Star, de Disney. Você tem um monte de assinaturas para que você possa ficar com controle na mão, depois de um dia cansativo, achando que estar diante de uma tela jogada no sofá pode descansar você quando o Senhor está dizendo, vem descansar em mim, o fardo está pesado, troca comigo, meu fardo é leve, meu jugo é suave, vem para os meus braços. Vem para os meus braços que eu tenho solução, eu tenho direção, eu tenho aqui para você revelação na minha palavra e um descanso verdadeiro para as vossas almas. Olha, o esgotamento, ele faz de verdade com que você não perceba. Quer ver o primeiro exemplo que eu vou dar para você? Além do esgotamento físico, olha esse tipo de esgotamento aqui. Presta atenção. O esgotamento, não somente do seu corpo físico, mas das suas emoções. Não somente do seu corpo físico, mas do seu coração. Como? Ele opera, né, fazendo você ficar com ansiedades, desconfortos, dúvidas. É muito cansativo, é mais cansativo, você sente mais no seu corpo a canseira do emocional do que a canseira do físico. Você malha, limpa a casa o dia inteiro, dá faxina e você não se sente tão exausta quanto o seu emocional está sendo abalado. Esgotamento que pouco a pouco vai tirando a sua paz. Pouco a pouco vai tirando a sua alegria. Pouco a pouco o diabo vai levando você a uma fadiga
até das promessas de Deus, das bênçãos de Deus, daquilo que o Senhor colocou na tua mão, e você começa a abrir mão daquilo que o Senhor te entregou. O Senhor te entregou um chamado, o Senhor te entregou um ministério, o Senhor, Ele falou pra você, te deu palavra profética, e o Senhor falou assim, vão vir aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ei, se o fardo estiver pesado, corre pra mim. E é incrível como o diabo ele nos engana. Como nós olhamos para essas situações e nós não guardamos o nosso coração. Outro tipo de esgotamento é o esgotamento espiritual. Satanás esgota a sua vida espiritual. Ele vai fazendo com que você confie menos em Deus hoje, confie um pouco menos em Deus amanhã e abra mão das promessas do Senhor para você. Passo a passo ele vai levando você a confiar no seu próprio talento, vai fazendo você confiar, sabe o quê? No seu própria racionalização, e ele faz de você ter atitudes inconvenientes. Você fica debatedora, você fica questionadora ou questionador, homens ou mulheres. Você passa a ficar uma pessoa que tá o tempo inteiro em conflito, tá o tempo inteiro em guerra, tá o tempo inteiro achando que tem que ir pro fronte, quando o Senhor tá dizendo assim, ei, vem cá. Os meus filhos e as minhas filhas, eles têm um lugar seguro para descansar, que é debaixo das asas no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansa. Os meus filhos e filhas, eles entendem que eu sou o justo juiz, que eu vou na frente, que eu justifico, aleluia. Que eu no tempo certo me levanto. E eu no tempo certo sou o juiz de todas as causas e eu trago à luz, eu exponho o verdadeiro e o falso. Pouco a pouco o diabo ele vai esgotando a nossa vida espiritual. Pouco a pouco ele vai esgotando o nosso tempo. E agora eu quero trazer um versículo para você, que está lá em Atos capítulo 24, versículo 26. E aí você vai entender um pouquinho. Você pode anotar aí para você meditar depois. Eu vou falar para você o que é. Satanás esgota o seu tempo, sabe com o quê? Com situações infrutíferas, com vínculos infrutíferos, que não produzem nada, só te desgastam. Quer ver? Paulo era chamado por Félix várias vezes para que Paulo pregasse o evangelho para ele, Paulo explicasse as escrituras para ele, mas passaram-se 2 anos e Félix continuou incrédulo. Olha ao teu redor. Isso é uma tática de Satanás, usar os Félix na tua vida para você se desgastar. Para você tentar explicar, para você estar disponível, para você estar lá e não vai produzir nada. Nada. Não vai produzir nada. Olha ao teu redor e olha as circunstâncias que não estão produzindo nada. Ou até estão produzindo o que produziu para Paulo. Cansaço, enfado e chateação. Por quê? Meu Deus, o cara continuou incrédulo. Continua incrédulo. Paulo é convidado para falar sem nenhum resultado hoje. Amanhã ele é convidado de novo para falar de novo. E ainda não tem resultado. E no dia seguinte ele recebe um novo convite para falar e depois outra vez sem nenhum resultado. Paulo foi levado a se envolver em uma obra infrutífera por 2 anos. 2 anos. Tática de esgotamento de Satanás. Aí você vai fazer, sabe o quê? Você vai, o inimigo, se você não tiver blindada com o capacete da salvação, entendendo, tendo discernimento das suas conexões, tendo discernimento do plano de Deus para sua vida, você vai falar, sabe o quê? Ah, não adianta discipular. Ah, não adianta falar. Ah, não adianta fazer. Deixa eu falar uma coisa para você. Você lembra da parábola do semeador? Tem Félix que são coração de pedra, de espinho, terra batida, beira do caminho. São 3/4 da população que você vai lançar semente, vai parecer que vai frutificar e não vai frutificar. Não vai produzir aquilo que Deus determinou na eternidade no seu propósito. Mas 1/4 apenas, ó, são 4 tipos de solo, mas só um é boa terra que floresce e frutifica. Então saiba discernir. Lance a semente sem se desgastar. Se você tiver que se posicionar em não se desgastar, faça isso. Continue lançando a semente.
mas não se desgaste. Identifique os Félix da sua vida. Amém? Outra situação, isso aqui é muito incrível. Desgaste, tática de Satanás. Nós já vimos esgotamento do corpo físico, esgotamento das emoções, esgotamento do tempo, esgotamento com obras infrutíferas que exigem de você. Porque Félix chamava, né? Félix trazia demanda. Félix chamava. Fala pra mim, me ensina, Paulo. Paulo, eu tô aqui, eu quero ouvir do Senhor. 2 anos, o cara continua incrédulo. Desgaste, só esgotamento, pérolas aos porcos, amadas. É só isso. Outra tática de esgotamento de Satanás é esgotar sua consagração. Olha que incrível. Esgotar a sua consagração. Nós vamos ver que em Juízes 16, no versículo 16 e 17, vai trazer para nós. Olha só que incrível. Vai trazer para a gente assim, olha. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o seu coração. Sansão, por causa das suas dores, das suas carências, da sua falta de posicionamento, da sua falta de revelação acerca de quem ele era um nazireu consagrado ao Senhor, ele não tinha revelação de quem ele era. Ele não tinha noção do propósito de Deus para a vida dele. Os pais dele tinham, mas ele não tinha. Então ele não dava uma resposta ao plano de Deus para a vida dele. E ele se contaminava, ele fazia tudo que o nazireu não podia fazer. E a consagração dele estava, a força dele não estava no cabelo, estava na consagração dele. Entende? Estava na consagração dele. Porque a consagração está alinhada com a obediência. A consagração está alinhada com a sujeição à vontade de Deus, ao que Deus determinou para ele, não para todo mundo. Você tem estado sujeita à consagração que Deus exige de você. Não é porque todo mundo faz. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E tem o lícito que é lícito para todo mundo e tem o lícito que não é lícito só para você. Eu tenho áreas na minha vida que Deus fala assim para mim: você não. Você não. E sabe o que eu entendo com isso? Todas as vezes que o Espírito Santo fala você não, com você meu negócio é diferente. Você tem algo diferente. Eu quero mais de você. Sansão não entendeu isso. Só que é o seguinte, a perda da consagração significa perda do testemunho, perda da presença, perda do propósito, perda do chamado, perda da autoridade. Então, Sansão foi esgotado. Por quê? Porque ele não teve entendimento. Porque ele não viu que havia uma responsabilidade individual. Ele deu vazão às suas carências, aos seus desejos, e ele abriu espaço na sua vida para uma enviada de Satanás, que era Dalila, entrar na vida dele. E Dalila, tá aqui o texto, amados. Importunava ele todos os dias com suas palavras e molestava-o. Ela era tão persistente, tão insistente, que se apoderou dele uma impaciência. Assim como o povo no deserto era tão murmurador, tão insistente, tão persistente em murmurar, tão idólatra, que Moisés foi lá e bateu na rocha. Ficou impaciente e achou que era sobre ele. Foi lá e bateu na rocha. Entende? Sansão revelou o segredo dele, o segredo do seu poder e, consequentemente, caiu na armadilha de Satanás. Perdeu sua consagração, perdeu seu testemunho, perdeu o poder, perdeu a separação dele da presença de Deus. Ele foi envergonhado, teve os olhos furados, foi capturado pelo inimigo, foi posto como chacota. Chacota diante dos filisteus.
Foi amarrado que nem um bicho na frente de todo mundo. Minhas amadas, se os nossos olhos estiverem abertos para o que Deus quer de nós, nós seremos capazes de ver o quanto Satanás esgota as pessoas através desses recursos. Desses recursos. Ele esgota o corpo, ele esgota o coração, ele esgota a nossa vida espiritual, ele ataca com violência. Mas ele ataca, ele dá aquelas batidas constantes, persistentes, repetidas, lentamente, ele é paciente. Minhas amadas, nós precisamos nos posicionar em relação às táticas de esgotamento do inimigo. Sabe por quê? Porque uma mulher esgotada é uma mulher sem propósito. Noemi poderia ter ficado esgotada, estática em Moabe, mas ela não definhou no esgotamento da escassez em Moabe. Ela não definhou na viuvez, na perda do marido. Ela não se esgotou na perda dos filhos, mas ela voltou para o seu lugar de origem. Ela olhou, tem pão em Belém de Judá. Eu vou voltar para a minha origem. Eu vou voltar para a minha essência. E eu não vou me permitir esgotar. Eu posso até estar amargurada. Eu posso até achar que o Senhor está contra mim. Eu posso até hoje dizer assim, não me chama Noemi, me chama de Mara. Mas eu não vou perder os olhos do Deus de Israel, da provisão que Ele dá. Eu vou voltar para a minha essência. Eu vou voltar para a minha origem e eu vou me posicionar. Me posicionar. Noemi poderia ter se esgotado quando Orfa voltou para os seus ídolos. Mas ela desapegou e ela seguiu numa aliança com Ruth. Ela disse, tudo bem, ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Volte. Volte. A tua salvação ela é individual. Você não vai carregar ninguém para você. Você não vai carregar ninguém. Você não é Jacó pegando no calcanhar de Esaú. Você não vai. A tentativa de ir junto. Ninguém vai, porque vai para o céu, vai amarrado no calcanhar de ninguém. Mas eu vou te dizer uma coisa. Cada um de nós tem uma responsabilidade individual para com aquilo que Deus tem entregado. E o Senhor tem dito assim, ó, deixa eu te dizer uma coisa. Comece a aprender a discernir. Dar os passos para avançar na direção da provisão de Deus para você. As táticas de esgotamento de Satanás, elas são vencidas, sabe com o quê? Com posicionamento da armadura de Deus. É você se blindar. O que é a armadura de Deus? A armadura de Deus é algo que você coloca visível, igual a gente faz com as criancinhas no ministério infantil. Bota ali um chapeuzinho, um escudo, uma roupinha de soldado. Não, é um posicionamento de vigilância perseverante, de oração em súplica, dizendo, Senhor, me ajuda. Eu estou esgotada. E a gente só esgota quando a gente não vai para o altar, quando a gente não vai para o quarto secreto, quando a gente fica alheia a dizer a verdade. Isso aqui é uma tática de esgotamento. Preciso me posicionar. Isso aqui é uma Dalila. Preciso me posicionar. Isso aqui é um Félix. Eu preciso me posicionar. Isso aqui é uma órfã. Preciso me posicionar. Minhas amadas, nós estamos num tempo onde é difícil discernir com quem caminhar. E as táticas de exaustão, de esgotamento do diabo, elas estão tão escancaradas na vida das pessoas que as pessoas, tá tão na cara que as pessoas estão descrendo, estão desacreditando do mundo espiritual. Por isso é importante que você ande com a conexão certa para o seu tempo. Mulheres como Noemi, que são sinceras, são autênticas e dizem assim, tô amarga, mas tô indo. Tô amarga, mas não tô desistindo. O Senhor permitiu muitas perdas na minha vida, mas eu vou avançar. Queridas, como já fui Noemi. Como muitas vezes. Agora, o mais incrível é que também tem momentos em que somos Ruth.
Tem momentos em que somos a ousadia em pessoa, somos a obediência, a submissão. Eu irei contigo, Senhor. Minha aliança é contigo. Tu és o meu Deus. E eu vou aonde tiver que ir. Vou arregaçar as mangas e vou colher espiga lá no campo do remidor. Eu trago alimento do campo do remidor para quem está amarga. Eu trago espiga, alimento do campo do remidor para trazer provisão para dentro da minha casa. Eu vou lá para o meu quarto secreto colher da presença de Deus, da palavra de Deus, o alimento do campo do remidor. O remidor é Jesus. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Apresenta agora para Jesus. Eu quero fazer um apelo aqui para você. Você que está olhando para todas essas circunstâncias e está se sentindo muito perdida, você pode dizer assim, Senhor, parece que eu não te conheço. Talvez você não conheça mesmo. Talvez você precise entregar de fato seu coração para Jesus. Talvez você foi criada numa igreja, numa religião, e você acreditou no Deus dos seus pais, você acreditou numa crendice, né? num Jesus que te apresentaram, mas você não tem intimidade com esse Jesus. Você precisa entregar teu coração de verdade hoje para Jesus. Se você quer fazer isso, coloca a mão no seu coração. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, eu tenho a impressão de que eu passei esse tempo todo na minha vida sem conhecer o mundo espiritual, sem conhecer que há o Espírito Santo, sem conhecer a amizade de Jesus, a pessoa de Jesus, o plano real do Pai para minha vida. Fale isso para o Senhor. Por isso eu entrego agora o meu coração a Ti, não somente para que Tu me salves, mas para que Tu governes a minha vida. Eu confesso a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e renuncio a todas as alianças anteriores com o meu próprio ego, com entidades malignas, com simpatias, com horóscopos, com espiritualismo, com espiritismo, com macumbarias, com idolatrias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré. Eu derramo meu coração aqui e eu te digo, Jesus, a minha vida é tua. Em nome de Jesus. Me faz uma nova criatura, me dá uma nova oportunidade. Senhor Deus, renova a minha estrada, renova a minha jornada. Agora irei contigo. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero orar com você, que está se sentindo esgotada. Se você está esgotada, essa live é muito para você. Fecha os teus olhos e pensa no que está te esgotando. Pensa no que está te esgotando agora. As impossibilidades, aquilo que é Dalila, aquilo que é Félix, aquilo que é deserto, aquilo que é secura, aquilo que é falta de esperança, aquilo que é órfã, aquilo que é vale, aquilo que é tempestade, que é tormenta, que você não tem coragem de mandar parar e também não tem coragem de dormir com Jesus. Tudo aquilo que está te esgotando, uma rotina pesada, sem um planejamento, uma rotina em que você não consegue dizer um basta, dizer um não. Você se rende à preguiça, se rende à comilança, se rende à televisão, ao entretenimento da alma, que não preenche o espírito. Quero orar com você. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar as minhas irmãs, Senhor Deus, que estão se sentindo esgotadas, elas tiveram clareza aqui nessa noite. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, Espírito Santo, eu quero, em nome de Jesus, pedir que o Senhor, Espírito Santo, vá lá no profundo do coração de cada uma delas e arranque pela raiz aquilo que é o foco de todo o desgaste, de toda a exaustão, de todo o esgotamento, que elas não estão dando conta, não estão conseguindo dar conta. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, eu te peço que o Senhor se revele para elas, que o Senhor as fortaleça, que o Senhor dê a elas coragem de se posicionar. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai.
Em nome de Jesus de Nazaré. Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Que elas tenham coragem, Senhor Deus, de definir demarcações, limites, posicionamentos firmes. Pai, se Sansão tivesse tido um posicionamento firme, Senhor Deus, ele não teria sido tão envergonhado. Senhor, se Paulo não tivesse ido todas as vezes que Félix pediu, que Félix clamou, que Félix convidou, Senhor, ele não tinha perdido aquelas oportunidades. Senhor, de avançar em outros lugares. Em lugares que o Senhor podia abrir muito mais para ele. Em nome de Jesus, Senhor. Mostra para as minhas irmãs, aquelas que estão como Noemi, numa terra de Moabe, numa terra escassa. Escassa sem provisão, escassa sem vínculos, escassa sem coisas preciosas que, por exemplo, a Noemi eram filhos, marido. Senhor Deus, mostra para elas a provisão em Belém de Judá. Mostra para elas, Senhor Deus, a provisão na essência. Mostra para elas, Deus, a provisão na origem, que é a tua presença, na fonte de alegria, fonte de provisão, fonte de poder, fonte de direção é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, promove uma transformação profunda e que as tuas filhas aprendam a descansar, a se refugiar no esconderijo do Altíssimo e a manter posturas perseverantes de vigilância, oração e armadura. Postura, Senhor Deus, de foco no propósito, no discernimento dos tempos, de Eclesiastes 3. E, Senhor, numa viva esperança. Senhor Deus, que tu és um Deus que não dorme, tu és um Pai amoroso, um Deus provedor e um Senhor que cumpre cada palavra que o Senhor dá. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que tremendo. Agora deixa eu ver aqui vocês. Que tremendo. Quem aqui foi abençoada? Quem aqui foi direcionada pelo Senhor? Minha amada, o Senhor te espera num novo caminho, numa nova jornada. Aproveita, eu quero te convidar para essa turma nova de discipulado de mulheres. Nós vamos estar juntas, nós já estamos juntas nos nossos encontros ao vivo. A plataforma da Save vai mudar. O acesso às lives das discípulas vão ficar mais restritas na próxima turma. Nessa eu ainda vou permitir, mas o acesso ele vai ficar um pouco mais restrito, porque eu tenho tido um entendimento de que o encontro ao vivo das discípulas, assim, cara a cara, né? De face na face, olho no olho, mais próximo, é para poucas. É para aquelas que se dispõem a uma caminhada de discipulado de verdade, que se comprometem, né? Jesus tinha uma multidão que seguia ele. E ele tinha os seguidores ocasionais, né? Que estavam do lado dele só quando interessava. E ele tinha 72, né? Tinha 12, dos 12 tinha 3 que levou para o Monte da Transfiguração, e dos 3 ele tinha só um que reclinava a cabeça no peito dele. Então, a palavra de Deus, ela me norteou muito no tempo. Na próxima turma, né? Eu estou abrindo aqui nessa turma, mas na próxima eu já não vou abrir para as discípulas estarem no encontro. Eu tenho falado, né, mulheres, lá nos nossos encontros, que a comunidade vai mudar. Aquelas que vão entrar até essa turma de agora, elas vão ter todos os benefícios, tudo VIP no anual, claro. Vai estar liberado para elas. No mensal não, que o mensal não tem acesso, né, às imersões, aos desafios, mas aquelas mulheres que querem de verdade caminhar, aquelas mulheres que querem um acompanhamento de verdade, aquelas mulheres que querem se entregar, né, ao que Deus tem para elas, aí toda a atenção, toda a informação, toda a atenção, toda a ministração, todos os benefícios para aquelas que querem de verdade. Então, minhas queridas, que Deus abençoe vocês. Aproveitem essa oportunidade. As inscrições vão fechar já, a turma já está ficando mais cheia. Então, a proposta é discipulado, não é curso. Então, não é venha todo mundo, não é assim. São aquelas que o Pai separa para esse tempo. Então, faça a sua inscrição, faça no anual, que o anual te traz um comprometimento, né? O anual traz um compromisso para você de estar presente nas lives. Toda semana a gente está junta, né, no ao vivo.
E é incrível o que o Senhor derrama sobre nós, né? Tem dia que a gente abre a live das discípulas e o Senhor derrama cura. E tem testemunhos de curas, assim, instantâneas. E é incrível. Muito incrível. O Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. E eu te convido a acessar esse tempo. Tempo de Rutes e Noemis. Tempo de conexões certas. Tempo de conexões com propósito. Tempo de legado. Tempo de destino para a tua vida. Tempo de mulheres que não vão te expor ao ridículo, mulheres que não vão te usar, te mastigar que nem uma cana e depois te jogar fora, sabe? Depois que você não pode dar mais nada. Não é sobre isso, é sobre aliança, é sobre estar junto, né? As inscrições não encerram hoje, mas vão encerrar em breve porque a gente está mudando a plataforma, tá? A gente está mudando a plataforma e elas vão encerrar. Na próxima turma já não vai ter mais oportunidade de ter o acesso que as mulheres até essa turma, né? Nós já estamos aí com 2 anos praticamente de comunidade. Vamos fazer e eu acredito que eu acho que são mais de 10 turmas. E o Senhor tem abençoado bastante, né? Tem sido um tempo incrível, de muita conexão, de muita proximidade, de conselho, de revelação, né? Então o link tá na bio. Eu te convido a acessar esse tempo. Vale a pena caminhar junto, vale a pena ter um lugar onde você pode, né, receber as direções certas, as conexões certas, ser alertada, né, sobre os esgotamentos de Satanás na sua vida e perceber o que Deus tem de verdade para você, fazer a triagem do que Deus tem para você, né? Eu sei que o Senhor, Ele vai fazer. Ele já tem feito, né? E o Senhor tá te chamando. Não tenha medo de se lançar nesse novo tempo da tua vida. Não tenha medo, não tenha receio. Deus preparou isso para você. Só quem não quer que você acesse a comunidade Save é o inimigo. Fique, assim, muito em paz, muito tranquilo, que realmente é isso, né? Tem sido um tempo incrível para nós. Então eu convido você a fazer parte dessa jornada, dessa caminhada, junto com mulheres que já encontraram o seu propósito lá dentro da comunidade Save e já estão desfrutando de paz, alegria, plenitude, graça, sentido. Uma das coisas que eu mais ouço de testemunho na comunidade é que, eu encontrei o sentido da minha vida. Não me sinto mais vazia. Não me sinto mais sem propósito. Não me sinto mais perdida. Né? Isso é incrível. Incrível. Deus te abençoe. E eu te espero na comunidade Save. Um grande beijo.